Olá, seja muito bem-vindo ao Guia Anônima e hoje a gente vem com o terceiro vídeo do mini curso de prompt de comando. Vamos falar sobre como utilizar o prompt de comando realmente, quais algumas outras funcionalidades dele e então bora pro vídeo. Antes de começar a falar de prompt de verdade, eu gostaria de alertar você de que daqui a pouco, aí em junho, nesse mês de junho, a gente vai fazer mais uma live stream, então fica de olho lá no nosso Facebook, porque de vez em quando o YouTube não notifica sobre as lives, a gente já fez uma aí há 2 semanas atrás, de 2 horas de duração, e a gente quer a sua participação na próxima live. Beleza, bora lá então falar sobre o CMD, um pouquinho mais sobre ele, né? Bem, o CMD ele tem mais alguns outros comandos que a gente não apresentou nem na primeira aula e nem na segunda, que é, por exemplo, criação de pasta, criação de arquivo, como deletar um arquivo, como mover um arquivo de pasta. Então ele tem basicamente todas essas coisas que a gente consegue fazer naturalmente, como recortar um arquivo e colar em outro lugar e etc. Sim, o prompt de comando ele consegue fazer também isso. E daí já passa pela sua cabeça aquela zoeirinha básica de criar pastas infinitas no computador do seu coleguinha. Isso é possível? Sim, é muito possível, porque tem aí o CMD, ele possui um conceito chamado Shell Script, que é basicamente o script in shell. Shell é isso daqui que você está vendo, é o próprio CMD, ele é um shell de comando. Não sei se fala isso, shell de comando, mas ele é um shell, gente, ele é um shell. Bem, basicamente a gente vai fazer um arquivo agora que ele é .bat, ou seja, ele é um arquivo executável em shell, que é um arquivo que você está vendo aqui no bloco de nota aqui em cima, que é o shutdown.e-f-s-t50.000. Então vamos salvar aqui para vocês verificarem como é feito esse Paranauê. Basicamente eu venho aqui e salvo ele como script.bat. Tenho que salvar como script? Não, script é o nome opcional que você coloca. Bem, quando você salva ele como script.bat, ele vem assim, com essa coisinha bonitinha, escrito arquivos em lotes do Windows. Se eu clicar 2 vezes, ele executa. Você viu que ele piscou a telinha preta do Windows aqui e executou o meu comando que eu apresentei para vocês na aula anterior, certo? Mas a gente vai cancelar, é claro que vai cancelar. Opa, fechou. A gente cancelou o comando que a gente acabou de dar com o nosso arquivo .bat. Então o arquivo .bat nada mais é do que esse scriptzinho que quando você clica 2 vezes ele executa o programinha lá no CMD. Aí passa pela sua cabeça, sim, eu sei que passa, aquela maliciosa de criar arquivos infinitos na máquina do seu amiguinho com o arquivo .bat. Dá para fazer bem tranquilo. Então, aí você me pergunta, poxa, mas se eu enviar esse arquivo vai ficar bem na cara, né? Então, existe um conceito chamado engenharia social que a gente tem que lidar, que a gente tem que aprender a fazer. Então, basicamente, você consegue fazer todas as configurações necessárias para fazer com que esse arquivo aqui, ele não pareça o que ele é. Correto? Sim, correto. E você sim pode apagar todos os arquivos pelo CMD também. É só o CMD ser aberto como administrador da máquina que ele consegue fazer tudo. É um sudo do Linux, basicamente. Aí você pode me perguntar, e beleza, é só isso que o CMD consegue fazer? Ou o CMD consegue fazer mais coisa? Eu lhe respondo tranquilamente que o CMD consegue fazer coisa pra cacete. Então a gente vai dar uma olhada aqui, cara, porque eu tenho alguns arquivos em Python que eu utilizei da artimanha do Shell Script para fazer rodar tranquilamente o meu projeto. Eu tenho alguns projetos de chatbot no Python e ele utiliza drasticamente de CMD, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui que não é esse. Ó, beleza, esse meu arquivo aqui em Python, por exemplo, ele utiliza do Shell Script, correto? Quando eu falo WhatsApp, ele abre start espaço https webwhatsapp.com. Isso é possível, com certeza. Se você colocar no CMD esse comando, ele vai abrir o site, tá? Então, por exemplo, se eu vir aqui e fizer isso daqui e dar um enter,
ele vai abrir o meu WhatsApp Web. Que demais, né? Então, se eu der um Start, ele vai iniciar algum programa. Como, por exemplo, se eu fizer aqui para ele abrir o meu Skype, ele vai abrir o meu Skype também. Então, shell, como está aqui, shell igual a true, ele é muito potente, ele faz diversas funções que são aí compatíveis com outras linguagens. Por exemplo, aqui é um estudo com chatbot que eu fiz em Python, usando algumas bibliotecas, que a gente fez, que eu fiz esse tipo de comando em shell, para também utilizar aí um pouco do Windows, né? Então, se eu pesquisar aqui o YouTube, ele aparece YouTube. Cara, essa IA aqui deve estar bugada, eu vou passar vergonha, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Beleza, eu tenho quase certeza que essa IA está em inglês, faz muito tempo que eu não vejo ela, mas vamos lá. Tem alguns comandos bem simples aqui. Se eu falar search, ela pesquisa no Google. Se eu falar YouTube, ela pesquisa no YouTube. Se eu falar Maps, ela pesquisa no Google Maps. Então, vamos executar aqui. YouTube Guia Anônima. Researching in YouTube. IG Anonymous é o que ela achou, porque ela está em inglês. E é isso aí, eu nem sei o que é isso. Vamos dar um outro comando. Ela não está executando, cara. Tá errado isso aqui. A minha IA, ela tá bugando. Ela é uma IA inteligente? Um pouco. Ela aprende sim. Ela até responde algumas coisas. Deixa eu ver o que ela tá apta a responder. How are you? I'm very young, I'm still in the development phase. Cara, eu tenho essa outra aqui que ela falaria português, ela não tá falando português aqui, eu não sei porquê. Olá, como você está? Estou devoted. Eu estou bem. Qual o nome? Então, basicamente, esse foi algum exemplo em Python. Já faz bastante tempo, faz 1 ano e meio, eu acho que eu mexi com esse tipo de estudo aqui no Python. Mas esse é um exemplo que a gente pode utilizar o poder do nosso CMD a nosso favor. No caso, como vocês viram ali, a gente executa programas através do nosso amigo CMD, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem alguns exemplos funcionais do CMD, beleza, não é o melhor exemplo do mundo que eu mostrei para vocês, mas como fui eu que fiz, vamos sentir a liberdade de expor aí os erros, os fracassos dessa, entre aspas, inteligência artificial. Sim, ela é uma inteligência artificial, ela armazena todos os seus conhecimentos em DB2, na verdade em SQLite 3, tá? Ela armazena tudo isso em um arquivo SQLite 3 e ela vai aprendendo com que você vai conversando com ela e acaba respondendo aleatoriamente, conforme o que você fala, é claro. Então sim, ela é uma IA que possui aí a utilização, né, dos artifícios JavaScript, dos artifícios do nosso amigo CMD. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse mini curso, espero que você tenha aí ganhado algum conhecimento, conhecido novos comandos, entendido o que é o CMD na verdade. Gostaria de agradecer a sua companhia até aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos. Não esquece de dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores e nos nossos mini cursos anteriores. A gente tem a missão de trazer 10 mini cursos em 2018. Muito obrigado e até a próxima.